Você já trabalhou ao lado de alguém por 3 anos e, de repente, tudo muda em um único dia? Pois é exatamente isso que acontece com Alice Costa, a gerente eficiente que trabalha para o CEO bilionário Henrique Morata. Ele sempre foi frio, distante, profissional demais. Até que um dia tudo muda. Henrique ouve Alice ao telefone dizendo: "Estarei livre hoje à noite, meu amor." E algo dentro dele desperta de uma forma avassaladora. Fica comigo até o final, para descobrir como essa simples frase vai transformar completamente a relação entre eles, trazendo provocações, química e muitas surpresas que você não vai querer perder. Se você curte esse conteúdo, fortaleça o canal. Inscreva-se, deixe seu like e comente aqui embaixo. Sua interação é o que nos motiva a trazer cada vez mais histórias. Alice Costa ajeitou os papéis sobre a mesa de vidro da sala de reuniões, conferindo cada detalhe da apresentação pela 3ª vez, naquela manhã. 3 anos trabalhando como gerente e braço direito do CEO Henrique Morata lhe ensinaram que ele não tolerava erros, por menores que fossem. Henrique era conhecido por sua postura fria, profissional e impecável. Nenhum desvio, nenhuma falha, nenhuma proximidade além do necessário. E Alice tinha aprendido a viver com isso, mesmo que seu coração insistisse em acelerar toda vez que ele entrava na sala com aquele terno perfeitamente ajustado e aquele olhar penetrante que parecia enxergar através de qualquer fachada. Ela suspirou baixinho. 3 anos de sentimentos guardados eram suficientes para qualquer pessoa aprender a esconder o que sentia. E Alice havia se tornado especialista nisso. A porta se abriu e Henrique entrou com sua presença imponente, seguido pelos diretores financeiro e de marketing. Ele nem olhou para Alice, apenas acenou com a cabeça e sentou-se na cabeceira da mesa. A reunião começou como sempre, com Alice apresentando os números do trimestre, respondendo perguntas técnicas e mantendo tudo sob controle. Estava no meio de uma explicação sobre projeções de crescimento quando seu celular vibrou insistentemente no bolso. Ela tentou ignorar, mas a vibração continuou. Henrique franziu a testa, claramente incomodado com a interrupção. "Desculpem-me um momento." Alice se levantou rapidamente, pegando o celular e saindo da sala. Não percebeu que Henrique também se levantou poucos segundos depois, murmurando algo sobre buscar um documento. No mínus, corredor silencioso, Alice atendeu a ligação com um sorriso. "Oi, meu amor, tudo bem?" Sua voz estava suave, carinhosa, completamente diferente do tom profissional que usava no escritório. Sim, eu prometo. Estarei livre hoje à noite, meu amor. Vamos fazer tudo o que você quiser, combinado?" Ela riu baixinho. "Eu também estou com saudades. Até logo, tchau." Atrás da parede, escondido estrategicamente, Henrique Morata sentia algo estranho e incontrolável crescer em seu peito. Ciúme. Ciúme ardente, avassalador, que ele nunca havia experimentado antes. Quem era aquele homem? Desde quando Alice tinha alguém? E por que diabos ele se importava tanto? Ele apertou os punhos, tentando controlar a respiração. Não fazia sentido. Alice era sua funcionária, apenas isso. Competente, eficiente, indispensável, mas apenas uma funcionária. Mentira. Ele sabia que era mentira. Henrique sempre soube que havia algo mais, algo que ele havia enterrado fundo sob camadas de distanciamento forçado, porque misturar negócios com sentimentos era uma linha que ele jurou nunca cruzar. Quando Alice voltou para a sala de reuniões, Henrique já estava sentado, mas seu semblante havia mudado completamente. Ele estava tenso, com a mandíbula travada e os olhos fixos nos papéis à sua frente. Alice estranhou, mas continuou a apresentação. O resto da reunião transcorreu em um clima pesado. Henrique fazia perguntas secas, cortava explicações no meio e demonstrava uma irritação que ninguém conseguia entender. Quando os outros diretores finalmente saíram, Alice ficou organizando os documentos, confusa com a mudança de humor do chefe. "Alice, preciso que você fique até mais tarde hoje." A voz de Henrique soou fria, mas havia algo diferente nela. Uma tensão subjacente. "Claro, Sr. Morata, algum problema específico?" "Temos que revisar os contratos do 3º trimestre, todos.
linha por linha. Alice piscou surpresa. Aquilo não fazia sentido. Os contratos já haviam sido revisados 2 vezes. Mas, senhor, nós já... Eu disse que preciso revisar. Henrique a interrompeu, seu tom não deixando espaço para argumentos. Às 19 horas, na minha sala. O dia arrastou-se de forma torturante. Henrique inventou reuniões desnecessárias, pediu relatórios que já existiam e criou situações para manter Alice por perto. Cada vez que ela mencionava ter compromissos à noite, ele encontrava mais uma tarefa urgente. Alice começou a ficar irritada. Ela tinha prometido ao Lucas que passariam a noite juntos, e agora teria que ligar para sua irmã explicar o atraso. Quando finalmente chegaram às 19 horas, o escritório estava silencioso e vazio. Alice entrou na sala de Henrique, carregando uma pilha de contratos, tentando manter a composição profissional apesar do cansaço. Henrique estava de pé, olhando pela janela panorâmica que dava vista para a cidade iluminada. Ele não usava mais o paletó, apenas a camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos. Alice sentiu seu coração falhar uma batida. Por que ele tinha que ser tão atraente? Sente-se, Alice. Henrique apontou para a cadeira em frente à sua mesa, mas não se sentou. Em vez disso, começou a caminhar pela sala, como um predador circundando sua presa. Me diga uma coisa, você tem planos para hoje à noite? Alice levantou os olhos confusa com a pergunta pessoal. Eu tinha, senhor, mas aparentemente vou passar a noite aqui revisando contratos. Que tipo de planos? Henrique insistiu, parando de caminhar e fixando os olhos nela. Senhor Morata, com todo respeito, isso é pessoal. É com ele? As palavras saíram antes que ele pudesse filtrá-las. Com o seu amor? Alice ficou paralisada. Como ele sabia sobre a ligação? Então percebeu. Ele havia escutado. Henrique Morata, o CEO frio e distante, havia escutado sua conversa no corredor. Senhor, eu não entendo... Não precisa explicar. Henrique voltou para trás da mesa, passando as mãos pelo cabelo em um gesto de frustração. Esqueça, vamos revisar esses contratos. Mas Alice não conseguia esquecer. Havia algo no jeito que ele havia perguntado, na tensão em sua voz, no ciúme mal disfarçado em seus olhos. Será que Henrique Morata, o homem que ela amava em silêncio há 3 anos, estava com ciúmes dela? A simples possibilidade fez seu coração disparar de uma forma que nenhum contrato empresarial jamais conseguiria. A segunda-feira chegou com um clima estranho no escritório. Alice entrou na empresa, esperando encontrar o Henrique frio e distante de sempre, mas o que aconteceu foi completamente diferente. Às 9 da manhã, ele apareceu na porta de sua sala, carregando uma caixa de doces finos. Bom dia, Alice. Passei em frente àquela confeitaria que você sempre menciona e trouxe alguns doces. Pensei que você gostaria. Ela ficou boquiaberta, olhando para a caixa estendida como se fosse um objeto alienígena. Obrigada, senhor Morata. Henrique sorriu um sorriso genuíno que ela raramente via. Pode me chamar de Henrique quando estivermos sozinhos, Alice. Acho que 3 anos de trabalho juntos permitem essa informalidade. E então ele saiu, deixando-a completamente confusa e com o coração batendo descompassado. Mas aquilo foi apenas o começo. Na terça-feira, Henrique perguntou sobre suas preferências para o almoço e mandou seu assistente buscar exatamente o que ela havia mencionado. Pensei que poderíamos almoçar juntos e discutir o projeto da fusão. Minha sala, meio-dia? Alice concordou, ainda processando a transformação radical de seu chefe. Durante o almoço, Henrique fez piadas, perguntou sobre sua família, demonstrou interesse genuíno em assuntos que não tinham nada a ver com trabalho. Você mencionou que tem um sobrinho. Como ele se chama? Alice quase engasgou com a comida. Lucas. Ele tem 5 anos. Por quê? Henrique deu de ombros, mas havia algo diferente em seus olhos. Curiosidade. Você parece muito próxima da sua família. Na quarta-feira, ele elogiou abertamente seu trabalho durante uma reunião com toda a diretoria, algo que ele raramente fazia de forma tão enfática. Na quinta-feira, criou uma desculpa para revisarem relatórios juntos até tarde. Pedindo a opinião dela,
sobre decisões que normalmente tomava sozinho. Alice estava simultaneamente encantada e confusa. O que havia mudado? Por que Henrique Morata, o homem mais cobiçado da empresa, estava agindo como se ela fosse a pessoa mais interessante do mundo? Na sexta-feira à noite, quando todos já haviam ido embora, Henrique apareceu na sala de Alice com uma expressão determinada. Preciso da sua ajuda com alguns números. Minha sala? Alice suspirou, pegou seu tablet e o seguiu. A sala dele estava iluminada apenas pela luz suave do abajur e pelas luzes da cidade lá fora. Havia uma tensão no ar, algo elétrico que fazia os pelos dos braços dela se arrepiarem. Henrique fechou a porta e pela primeira vez na semana pareceu nervoso. Ele afrouxou a gravata, passou a mão pelo cabelo e caminhou até a janela. Alice, eu preciso ser honesto com você. Ele se virou e a intensidade em seus olhos fez o coração dela parar. Essa semana toda eu não trouxe doces e almoços por gentileza profissional. Eu não inventei reuniões porque precisava da sua opinião sobre negócios. Ele deu alguns passos em direção a ela. Eu fiz tudo isso porque não consigo mais fingir que você é apenas minha funcionária. Não consigo mais fingir que não penso em você constantemente. Alice sentiu as pernas fraquejarem. Senhor Morata, Henrique. Ele corrigiu, aproximando-se mais. E antes que você diga qualquer coisa, preciso saber. Aquele homem, o seu amor, vocês são sérios? Porque na segunda-feira passada, quando te ouvi falando ao telefone tão carinhosamente, eu senti algo que nunca senti antes. Ciúme, Alice. Ciúme que me tirou o sono a semana inteira. Alice piscou várias vezes processando as palavras. Então, de repente, ela riu. Uma risada genuína que encheu a sala. Meu amor? Henrique, você está falando do Lucas? Ele franziu a testa confuso. O homem com quem você falou. Lucas tem 5 anos. Alice continuou rindo, vendo a expressão de choque no rosto dele. É meu sobrinho. Eu prometi que passaria aquela sexta-feira com ele, porque ele fica na minha casa quando minha irmã trabalha à noite. Ele me chama para brincar de super-herói e assistir desenhos. Henrique ficou paralisado. Por alguns segundos, apenas olhou para ela, processando a informação. Então, começou a rir também, uma risada de puro alívio misturado com vergonha. Um menino de 5 anos? Eu passei a semana inteira morrendo de ciúmes de uma criança. Aparentemente sim. Alice sorriu, mas seu coração estava acelerado. Henrique havia acabado de confessar que sentia ciúmes dela, que pensava nela. Isso significava Alice. Henrique deu mais um passo, ficando tão perto que ela podia sentir o perfume dele, uma mistura amadeirada e masculina que sempre a deixava tonta. Posso ser honesto mais uma vez? Ela apenas acenou com a cabeça, incapaz de formar palavras. Eu sempre fui atraído por você. Desde o primeiro dia que você entrou nesta empresa, com aquela confiança inabalável, eu soube que você era diferente. Mas eu sou seu chefe e construí muros. Fui distante demais. E na sexta passada, quando te ouvi dizer aquelas palavras carinhosas, algo dentro de mim se quebrou. Eu percebi que não queria mais fingir. Alice estava tremendo. 3 anos esperando por isso. 3 anos guardando esse sentimento. E agora ele estava ali, dizendo exatamente o que ela sempre quis ouvir. Henrique, Mas ela não conseguiu terminar. Henrique levantou a mão, tocando suavemente o rosto dela, deslizando os dedos pela linha do maxilar. Posso te beijar, Alice? A pergunta saiu em um sussurro rouco carregado de desejo contido. Sim. A resposta dela foi quase inaudível, mas foi suficiente. Henrique se inclinou e capturou os lábios dela em um beijo que parecia conter 3 anos de espera. Era intenso, cheio de uma paixão que nenhum dos dois sabia que existia. As mãos dele envolveram a cintura dela, puxando-a para perto, enquanto as mãos de Alice se enroscavam no cabelo dele. O mundo ao redor desapareceu. Existiam apenas eles dois, finalmente entregando-se ao que sempre sentiram. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar, com os olhos brilhantes
e os lábios inchados. Uau! Alice sussurrou, ainda processando o que havia acontecido. Uau! Henrique repetiu, sorrindo de um jeito que ela nunca havia visto. Alice Costa, você acabou de virar meu mundo de cabeça para baixo. Ela riu, apoiando a testa na dele. Acho que você fez o mesmo comigo há 3 anos, Henrique Morata. Só demorei para entender que o sentimento era mútuo. O final de semana passou como um borrão. Alice mal conseguiu se concentrar enquanto brincava com Lucas, sua mente voltando repetidamente para aquele beijo na sala de Henrique. Na segunda-feira, ela chegou ao escritório mais cedo que o normal, o estômago embrulhado de nervosismo. Precisavam conversar, estabelecer limites, entender o que aquele beijo significava para ambos. Não. Podia simplesmente deixar as coisas acontecerem sem planejamento. Alice sempre foi uma pessoa organizada, e sua vida amorosa não seria exceção. Quando Henrique chegou, ele passou direto pela sala dela, apenas acenando discretamente. Profissional, distante, como se o beijo nunca tivesse acontecido. Alice sentiu uma pontada de decepção, mas então seu telefone vibrou com uma mensagem. Minha sala, 12:00. Precisamos conversar. H. Ao 12:00, Alice bateu na porta da sala de Henrique. Ele abriu, imediatamente olhou para os lados do corredor para ter certeza de que estavam sozinhos, e a puxou para dentro, fechando a porta. Bom dia, ele disse, e havia aquele sorriso de novo, aquele que fazia o coração dela derreter. Bom dia, Henrique. Alice tentou manter a composição, mas era difícil quando ele a olhava daquele jeito. Henrique apontou para o sofá de couro no canto da sala. Senta aqui comigo. Precisamos conversar sobre o que aconteceu na sexta. Alice concordou, sentando-se com as mãos cruzadas no colo, tentando parecer mais confiante do que realmente se sentia. Concordo. Precisamos estabelecer algumas coisas antes que isso vá adiante. Henrique se virou para ela, pegando as mãos dela entre as suas. Alice, eu não me arrependo do beijo nem um pouco. Na verdade, passei o fim de semana inteiro pensando em quando poderia beijá-la novamente. Mas entendo que a situação é delicada. Eu sou seu chefe. Temos que trabalhar juntos. E não quero que nada disso prejudique sua carreira ou reputação. Alice sentiu o coração aquecer com a preocupação genuína dele. Aprecio isso, Henrique. E é exatamente por isso que precisamos de regras. Ele arqueou uma sobrancelha. Regras? Alice acenou afirmativamente, entrando em seu modo organizador. Sim, se vamos tentar isso, precisamos fazer direito. Então escuta minhas condições. Henrique sorriu, encostando-se no sofá. Estou ouvindo. Senhora gerente, primeira regra. No ambiente de trabalho, mantemos o distanciamento habitual. Nada de beijos escondidos, olhares óbvios ou demonstrações públicas de afeto durante o expediente. O que acontecer entre nós fica fora daqui. Alice falou com firmeza. Henrique concordou. Faz sentido. Próxima regra? Alice respirou fundo. Segunda regra. Comunicação aberta e honesta. Se algo te incomodar, você fala. Se eu fizer algo que te deixe desconfortável, eu falo. Sem joguinhos. Sem fingimentos, sem suposições. Henrique apertou as mãos dela. Concordo completamente, detesto joguinhos. Próxima. Alice continuou. Terceira regra. Respeito mútuo. Aqui no escritório, você continua sendo meu chefe e eu sua funcionária. As decisões profissionais não podem ser influenciadas pelo nosso relacionamento pessoal. Eu não quero favoritismos, e você não pode me tratar diferente dos outros funcionários em questões de trabalho. Alice, você é a melhor profissional que eu tenho. Eu jamais comprometeria isso. Henrique disse seriamente. Mas concordo, respeito mútuo é fundamental. Mais alguma regra? Alice sorriu levemente. Quarta e última regra. Descrição inicial. Não quero que anunciemos nada ainda. Vamos manter isso entre nós por enquanto, até termos certeza de que funciona. Não quero virar fofoca de corredor se as coisas não derem certo. Henrique ficou em silêncio por um momento, estudando o rosto dela. Você acha que pode não dar certo?
Alice mordeu o lábio. Henrique, eu trabalho para você. Sou sua subordinada. Se isso não funcionar, eu terei que continuar te vendo todos os dias. Então sim, preciso dessa garantia. Henrique puxou-a mais perto, fazendo com que Alice ficasse quase sentada no colo dele. Alice Costa, deixa eu te falar uma coisa. Eu passei 3 anos te observando, te admirando de longe, construindo muros porque tinha receio do que sentia. E na sexta-feira, quando finalmente te beijei, foi como se todos aqueles muros desabassem de uma vez. Então não, eu não acho que não vai dar certo, mas respeito suas regras e concordo com todas elas. Ele tocou o rosto dela suavemente. Posso adicionar uma regra minha? Alice estava com a respiração acelerada pela proximidade. Pode. Henrique sorriu travesso. 5ª regra. Quando estivermos sozinhos longe do escritório, eu posso te beijar sempre que quiser. E você também. Alice riu, sentindo toda a tensão se dissolver. Essa é a melhor regra de todas. E então Henrique a beijou novamente. Um beijo mais calmo que o da sexta-feira, mas não menos significativo. Era um beijo que selava um acordo, uma promessa, o início de algo especial. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Então está combinado. Temos um relacionamento com regras. Henrique murmurou contra os lábios dela. Temos um relacionamento secreto com regras. Alice corrigiu. Henrique riu. Por enquanto secreto. Mas Alice, eu quero que saiba que não pretendo te esconder para sempre. Quando você estiver pronta, quando nós estivermos prontos, eu vou querer que todos saibam que você é minha. Os dias seguintes foram uma mistura deliciosa de discrição e tensão mal contida. No escritório, Henrique e Alice mantinham suas máscaras perfeitamente. Ele continuava sendo o CEO exigente e ela a gerente eficiente. Mas havia momentos roubados, olhares que duravam 1 segundo a mais que o necessário, roçar de dedos ao passar documentos, sorrisos secretos durante reuniões, entediantes. Uma vez, durante uma videoconferência com investidores internacionais, Henrique mandou uma mensagem para o celular dela. Você está linda hoje. Mal posso esperar para te ver depois dessa reunião interminável. Alice teve que morder o lábio para não sorrir abertamente, digitando de volta. Foco, Sr. Morata. Seus investidores estão esperando sua opinião sobre as ações. Henrique leu a mensagem e ela viu o sorriso travesso dele antes de responder. Minha única ação agora é tentar não pensar em você. Alice balançou a cabeça divertida, guardando o celular antes que alguém percebesse. Na quinta-feira à noite, todos já haviam saído quando Henrique apareceu na sala de Alice. Jantar no meu apartamento amanhã? Prometo cozinhar algo especial. Alice fechou o laptop olhando para ele com surpresa. Você cozinha? Henrique fingiu ofensa. Claro que cozinho. Posso não ser um chefe, mas me viro bem na cozinha. Aceita? Alice sorriu. Aceito. Que horas? Henrique pensou por um momento. 8 horas? Te mando o endereço. Alice concordou, tentando controlar a excitação. Seria o primeiro encontro oficial deles, longe do escritório. Apenas os dois. Na sexta-feira, Alice passou o dia com borboletas no estômago. Quando finalmente chegou ao apartamento de Henrique, ela ficou impressionada. Era um lugar espaçoso, moderno, com uma vista deslumbrante da cidade. Henrique abriu a porta usando uma camisa casual e jeans, algo que ela nunca havia visto nele. Ele estava descalço, os cabelos levemente bagunçados, e Alice pensou que nunca o tinha visto tão atraente. Bem-vinda ao meu refúgio, ele disse, puxando-a para dentro e finalmente, beijando-a do jeito que queria fazer a semana inteira. O jantar foi perfeito. Henrique realmente sabia cozinhar, preparando um risoto que estava delicioso. Eles conversaram sobre tudo, desde infância até sonhos futuros, medos, expectativas, coisas que nunca haviam compartilhado antes. Sabe, Alice, quando te contratei, você me desafiou logo no primeiro mês. Henrique confessou, servindo vinho para ambos. Alice quase cuspiu a bebida. Eu te desafiei? Ele riu. Sim, você corrigiu minhas projeções sem hesitar. E linda demais.
Pensei, essa é o tipo de mulher que pode me fazer perder o controle. E eu tinha razão. Eles ficaram conversando até tarde, sentados no sofá, corpos entrelaçados, compartilhando histórias e risos. Quando Alice finalmente olhou para o relógio, já passava das 2 da manhã. Preciso ir. Está tarde. Henrique segurou a mão dela. Ou você pode ficar, tenho um quarto de hóspedes. Alice sorriu, mas levantou-se. Melhor não. Ainda estamos seguindo as regras, lembra? Henrique se levantou também, puxando-a para um último beijo. Regras. Certo. Mas Alice... Ela olhou para ele. Obrigado por me dar essa chance, por aceitar arriscar isso comigo. Alice tocou o rosto dele suavemente. Obrigado por derrubar seus muros, Henrique. 1 mês havia se passado desde aquele jantar no apartamento de Jazz e Henrique. E o relacionamento dos dois estava florescendo de uma forma que Alice nunca imaginou possível. Eles se encontravam sempre que podiam fora do escritório, jantares românticos, caminhadas no parque, noites de cinema. Henrique era atencioso, engraçado, carinhoso de um jeito que contrastava completamente com sua persona profissional. E Alice estava cada dia mais apaixonada. Mas havia algo que ela sabia que precisava fazer. Um passo importante que mostraria a Henrique o quanto ele era especial para ela. Na quinta-feira, durante o almoço que dividiam escondidos na sala dele, Alice respirou fundo e soltou a pergunta. Henrique, o que você acha de conhecer minha família no sábado? Henrique quase engasgou com a água. Sua família? Sério? Alice riu da reação dele. Sério, minha mãe está insistindo para eu levar esse homem misterioso que anda me deixando tão feliz. Meu pai quer te conhecer. Minha irmã Camila está curiosa. E o Lucas não para de perguntar quando vai conhecer meu namorado. A palavra namorado fez o coração de Henrique acelerar. Eles nunca haviam rotulado oficialmente o que tinham, mas ouvir Alice chamá-lo assim encheu seu peito de uma felicidade inexplicável. Eu adoraria conhecer sua família, Alice, mas preciso admitir que estou nervoso. Quero causar uma boa impressão. Alice segurou a mão dele sobre a mesa. Seja você mesmo e eles vão te adorar. Só um aviso. Minha família é bem diferente do que você está acostumado. Não temos mansões nem jantares formais. É tudo muito simples, caloroso, barulhento. Minha mãe vai insistir para você comer até não aguentar mais. Meu pai vai fazer 1000 perguntas. Camila vai te provocar e Lucas vai te usar como brinquedo humano. Henrique sorriu. Parece perfeito. No sábado à tarde, Henrique estacionou seu carro discreto, não a Ferrari que costumava usar, em frente a uma casa aconchegante em um bairro de classe média. Alice havia pedido para ele não exagerar, e Henrique respeitou, vestindo apenas uma calça jeans, camisa casual e um suéter. Nada muito formal, nada que gritasse dinheiro. Ele queria que a família dela o conhecesse pelo que ele era, não pelo quanto tinha. Alice saiu de casa correndo quando viu o carro, sorrindo de um jeito que fez o nervosismo de Henrique diminuir instantaneamente. Pronto para isso? Ela perguntou, entrelaçando os dedos nos dele. Pronto. Henrique respondeu, embora seu coração estivesse acelerado. A porta da casa se abriu antes mesmo deles subirem os degraus, e uma mulher de seus 50 anos, cabelos castanhos presos em um coque, avental florido, abriu os braços com um sorriso enorme. Alice! E esse deve ser o Henrique! Maria Costa tinha aquela energia maternal que fazia qualquer pessoa se sentir em casa imediatamente. Mãe, esse é o Henrique. Henrique, essa é minha mãe, Maria. Alice fez as apresentações. Henrique estendeu a mão, mas Maria simplesmente o puxou para um abraço apertado. Nada de apertos de mão aqui, meu filho. Aqui é tudo na base do abraço. Henrique riu, correspondendo ao abraço, sentindo-se instantaneamente acolhido. É um prazer conhecê-la, Dona Maria. Maria se afastou, analisando-o de cima a baixo com aprovação. Olha, Alice não mentiu, você é mesmo bonito. Entre, entre. O João está na sala assistindo futebol, a Camila está ajeitando a mesa e o Lucas está no quintal, mas já já ele aparece feito um foguete quando souber que você chegou. A casa era exatamente como Alice havia descrito, aconchegante, cheia de fotos de família nas paredes, cheiro de comida caseira no ar,
uma bagunça organizada que gritava lar. João Costa estava sentado no sofá, um homem de cabelos grisalhos, óculos de leitura pendurados no pescoço, que se levantou ao vê-los. Então você é o rapaz que está deixando minha menina tão feliz, ele disse, e sua voz era firme, mas gentil. Henrique apertou a mão dele com respeito. Senhor Costa, é uma honra conhecê-lo. Alice fala muito da família e posso ver de onde ela tirou sua determinação. João sorriu, claramente apreciando o comentário. Esperto esse seu namorado, Alice. Gostei dele. Camila apareceu da cozinha, uma versão mais jovem de Alice, com 23 anos e um sorriso travesso. Então esse é o chefão que roubou o coração da minha irmã? Prazer. Eu sou a Camila, a irmã divertida. Henrique riu. Prazer, Camila. Alice também fala muito de você. Camila piscou. Só coisas boas, espero. Antes que alguém pudesse responder, um pequeno furacão entrou pela porta dos fundos. Lucas tinha 5 anos, cabelos castanhos bagunçados, olhos curiosos e uma energia contagiante. Quando viu Henrique, parou na hora, os olhos arregalados. Você é o Henrique, o namorado da tia Alice? Henrique se abaixou para ficar na altura do menino. Sou sim. E você deve ser o Lucas, o super-herói sobre quem tanto ouço falar. Lucas sorriu de orelha a orelha. A tia Alice te contou? Eu sou o Capitão Relâmpago. Henrique estendeu a mão para um aperto solene. É uma honra conhecer o Capitão Relâmpago. Sou apenas um mortal comum. Lucas apertou a mão dele, impressionado. Você parece forte. Quer brincar comigo depois do jantar? Henrique olhou para Alice, que estava claramente emocionada vendo a cena, e depois voltou para Lucas. Seria uma honra, capitão. Lucas pulou animado e correu para a cozinha gritando. Vovó, o Henrique vai brincar comigo. Maria gritou da cozinha. Ótimo, mas primeiro vem comer, a comida está pronta. O jantar foi uma experiência que Henrique nunca esqueceria. A mesa estava repleta de comida caseira. Arroz, feijão, bife acebolado, farofa, salada, batatas. Nada sofisticado, mas tudo feito com carinho. Todos se sentaram, e a conversa fluiu naturalmente. João perguntou sobre o trabalho de Henrique, mas de forma respeitosa, interessado genuinamente. Maria encheu o prato dele 3 vezes, ignorando seus protestos educados de que já estava satisfeito. Camila contou histórias engraçadas da infância de Alice, fazendo todos rirem. Lembra quando a Alice tinha 10 anos e decidiu que seria chefe de cozinha por um dia? Camila começou com os olhos brilhando. Maria já estava rindo antecipadamente. Como eu poderia esquecer? Camila continuou. Ela confundiu sal com açúcar no bolo. Ficou tão salgado que até o cachorro da vizinha recusou comer. Alice escondeu o rosto nas mãos, rindo. Vocês prometeram nunca mais contar essa história. Henrique estava rindo também, encantado vendo esse lado dela. Quantos anos você tinha mesmo? Alice o fuzilou com os olhos, mas estava sorrindo. 10, e foi traumático. Henrique pegou a mão dela por baixo da mesa, apertando carinhosamente. Aposto que era o bolo mais carinhoso já feito, mesmo sendo salgado. Maria suspirou emocionada. Ai, esse menino é um doce. Alice, você encontrou um bom. Depois do jantar, enquanto Maria servia a sobremesa, um pudim de leite que estava divino, Lucas subiu na cadeira e bateu a colher no copo, chamando a atenção de todos. Eu quero fazer um pedido. Todos olharam para o menino, curiosos. Lucas apontou para Alice e Henrique, com a determinação de uma criança que sabe exatamente o que quer. Eu quero ver vocês se beijarem. Meu amigo da escola disse que quando 2 pessoas se gostam, elas se beijam. Vocês se gostam? Alice ficou vermelha, olhando para Henrique com uma mistura de vergonha e diversão. Henrique estava sorrindo, claramente achando a situação adorável. João riu. O menino tem um ponto. Camila bateu palmas. Eu apoio totalmente. Maria acenou entusiasmada. Vamos, vamos. Não deixem a criança na curiosidade. Henrique se virou para Alice, seus olhos brilhando com diversão e um toque de desafio. Bem, Alice, vamos atender ao pedido do Capitão Relâmpago?
Alice riu, balançando a cabeça, mas seu coração estava transbordando de felicidade. Acho que não temos escolha. Henrique se inclinou e a beijou suavemente, um beijo casto, mas cheio de sentimento. A família explodiu em aplausos e assovios, Lucas pulando na cadeira animado. Quando se separaram, Alice estava corando intensamente, mas feliz. Henrique sussurrou só para ela ouvir. Melhor beijo que já dei. No final da noite, enquanto Henrique se despedia na porta, João o puxou de lado. Cuida bem da minha menina, rapaz. Ela merece toda a felicidade do mundo. Henrique olhou para Alice, que estava se despedindo da mãe. Senhor Costa, eu pretendo passar o resto da minha vida fazendo exatamente isso. João bateu no ombro dele, satisfeito. Então você é bem-vindo aqui sempre que quiser. 2 semanas haviam se passado desde o jantar na casa de Alice, e o relacionamento dos dois havia se aprofundado de formas que nenhum deles imaginava possível. Henrique agora fazia parte das conversas diárias da família Costa, com Maria ligando para convidá-lo para almoços de domingo e Lucas pedindo para falar com ele por vídeo, chamada antes de dormir. No escritório, eles mantinham o distanciamento habitual, mas todos já começavam a notar algo diferente no jeito que o CEO olhava para sua gerente. Os encontros entre eles eram frequentes, mas sempre respeitando os limites que Alice havia estabelecido. Beijos apaixonados, carícias, momentos intensos, mas nunca indo além. Henrique nunca pressionava, respeitando o tempo dela, mas a tensão entre eles estava se tornando quase insuportável. Na quinta-feira à noite, enquanto se despediam depois de um jantar romântico, Henrique segurou a mão de Alice antes que ela entrasse no carro. Alice, tenho uma pergunta a fazer, e você pode dizer não sem problemas. Alice sentiu o coração acelerar. O que é? Henrique passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que ela já conhecia bem. No sábado à noite eu gostaria de preparar um jantar especial para você no meu apartamento. Só nós dois, sem pressa, sem hora para acabar. Você toparia? Alice entendeu o que ele estava realmente perguntando. Seria a primeira vez que passariam a noite juntos, sem pressão, mas com a possibilidade clara de levarem o relacionamento para o próximo nível. Ela olhou nos olhos dele, vendo não apenas desejo, mas carinho genuíno e respeito. Eu adoraria, Henrique. O sorriso que ele deu iluminou toda a rua. Então, sábado às 8? Alice concordou, beijando-o suavemente. Sábado às 8. Os próximos 2 dias passaram em uma mistura de ansiedade e excitação. Alice conversou com Camila, que obviamente ficou animada, e deu todo tipo de conselho. Relaxa, mana. Você está com o homem que ama, que te respeita e claramente te adora. Vai ser perfeito. No sábado, Alice passou a tarde se arrumando, escolhendo um vestido vermelho que Henrique havia elogiado uma vez, deixando os cabelos soltos em ondas suaves, uma maquiagem natural, mas marcante. Quando se olhou no espelho, sentiu-se bonita e, mais importante, pronta. Não havia mais medo ou insegurança, apenas a certeza de que queria estar com Henrique completamente. Quando chegou ao apartamento dele às 8 em ponto, Henrique abriu a porta e ficou paralisado por um momento, apenas olhando para ela. Alice, você está absolutamente deslumbrante, ele murmurou, puxando-a para dentro e beijando-a com uma intensidade que fez as pernas dela fraquejarem. Você também não está nada mal, Alice respondeu quando se separaram, notando que ele estava usando uma camisa social preta, com as mangas dobradas combinada com calça de alfaiataria. O apartamento estava transformado. Velas iluminavam a sala de jantar, música jazz suave tocava no som ambiente e a mesa estava posta elegantemente para 2. Rosas vermelhas em um vaso completavam a decoração romântica. Henrique, isso está lindo! Alice disse, genuinamente emocionada. Ele entrelaçou os dedos nos dela. Nada comparado a você. O jantar foi uma obra de arte. Henrique havia realmente se esforçado, preparando uma entrada de camarões ao alho e óleo, um prato principal de filé ao molho madeira com legumes salteados e de sobremesa, petit gâteau com sorvete de baunilha. Onde você aprendeu a cozinhar assim? Alice perguntou entre uma garfada e outra,
impressionada com o sabor. Henrique sorriu. Minha avó. Ela dizia que um homem que não sabe cozinhar depende demais dos outros. Então me ensinou desde pequeno. É uma das minhas melhores memórias com ela. Alice tocou a mão dele sobre a mesa. Ela ficaria orgulhosa de você. Henrique virou a mão entrelaçando os dedos nos dela. Espero que sim. Ela também diria que encontrei uma mulher incrível e que seria tolo se a deixasse escapar. Depois do jantar, eles foram para o sofá, levando as taças de vinho. A música havia mudado para algo mais lento, romântico. Henrique puxou Alice para perto, fazendo com que ela ficasse quase sentada em seu colo. Obrigado por estar aqui hoje, ele sussurrou, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. Alice sorriu, seu coração batendo forte. Eu quis estar aqui. Não há nenhum outro lugar onde eu preferiria estar. Henrique a beijou então, um beijo lento, que foi gradualmente se intensificando. As mãos dele deslizavam pelas costas dela, pela cintura, enquanto as mãos de Alice se enroscavam no cabelo dele. A tensão que vinha crescendo há semanas finalmente encontrou sua liberação. Henrique se afastou levemente, respiração acelerada, olhos escuros de desejo. Alice, eu preciso saber se você tem certeza. Não quero que faça nada que não esteja pronta para fazer. Alice olhou para ele, vendo não apenas o desejo, mas o cuidado genuíno em seus olhos. Esse homem a amava. Ela sabia disso, mesmo que as palavras ainda não tivessem sido ditas completamente. Henrique, eu tenho certeza. Eu quero isso. Quero você. Completamente. Henrique fechou os olhos por um momento, como se estivesse agradecendo silenciosamente. Então a pegou no colo, fazendo-a segurar nele surpresa, e caminhou em direção ao quarto. Então vem comigo. O quarto estava tão cuidadosamente preparado quanto o resto do apartamento. Mais velas, lençóis limpos com cheiro de lavanda, música suave tocando também ali. Henrique a colocou suavemente na cama, deitando-se ao lado dela, e por um momento apenas ficaram se olhando. Você é tão linda. Ele sussurrou, traçando a linha do rosto dela com os dedos. E você é perfeito, Alice respondeu, puxando-o para outro beijo. O que aconteceu a seguir foi uma mistura perfeita de paixão, ternura e descoberta. Henrique era atencioso, cuidadoso, certificando-se de que cada toque, cada beijo, cada movimento era prazeroso para ela. Alice se entregou completamente, sentindo uma conexão que ia muito além do físico. Era como se suas almas se encontrassem naquele momento, tornando-se uma só. Depois, deitados abraçados, cobertos apenas pelo lençol, com a respiração ainda acelerada, um silêncio confortável pairou sobre eles. Henrique acariciava os cabelos de Alice suavemente, enquanto ela desenhava círculos preguiçosos no peito dele. Alice? Ele chamou baixinho. Henrique a puxou mais para perto, beijando o topo da cabeça dela. Obrigado por confiar em mim, por me deixar entrar na sua vida dessa forma. Você não tem ideia do quanto você significa para mim. Alice levantou o rosto, olhando para ele com olhos brilhantes de emoção. Henrique, você me faz sentir coisas que eu nunca senti antes. Você me faz feliz de um jeito que eu nem sabia ser possível. Ele sorriu, aquele sorriso doce que era só dela. Então somos dois, porque você mudou minha vida completamente, Alice Costa. Eles ficaram conversando por horas, sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Henrique contou sobre seus receios de nunca encontrar alguém que o amasse por quem ele era e não pelo que tinha. Alice falou sobre suas inseguranças de não ser suficiente para alguém do mundo dele. E juntos, eles desfizeram cada receio, cada insegurança, com palavras de afirmação e carícias reconfortantes. Em algum momento da madrugada, Alice começou a cochilar, e Henrique apenas a segurou mais forte, observando o rosto dela relaxado no sono. Ele nunca havia sido religioso, mas naquele momento agradeceu a qualquer força superior que tivesse colocado aquela mulher em sua vida. No domingo de manhã, Alice acordou com um cheiro de café e panquecas. Ela vestiu a camisa de Henrique, que estava jogada na cadeira, e desceu para a cozinha, encontrando-o preparando um café da manhã completo. Quando ele a viu, parou o que estava fazendo
e apenas sorriu. Bom dia, linda. Dormiu bem? Alice caminhou até ele, abraçando-o por trás. Dormi maravilhosamente, mas seria melhor se você ainda estivesse na cama comigo. Henrique se virou, abraçando-a e beijando-a suavemente. Queria te surpreender com café da manhã, mas posso voltar para a cama depois se você quiser. Alice riu. Vamos comer. Primeiro. Estou morrendo de fome. Eles tomaram café sentados na varanda do apartamento, observando a cidade acordar, conversando sobre planos para a semana, rindo de bobagens, criando memórias que guardariam para sempre. E quando finalmente Alice teve que ir embora no final da tarde, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado. Não eram mais apenas duas pessoas se conhecendo. Eles eram um casal de verdade, em todos os sentidos da palavra. A segunda-feira chegou diferente. Alice e Henrique entraram no escritório separadamente, como sempre faziam, mantendo a discrição que haviam combinado. Mas algo havia mudado neles, uma intimidade nova que era impossível esconder completamente. Os olhares eram mais intensos, os sorrisos mais frequentes, a linguagem corporal gritava conexão. E as pessoas começaram a notar. Mariana, da contabilidade, foi a primeira a comentar com as colegas durante o intervalo do café. Vocês perceberam como o Sr. Morata olha para Alice ultimamente? E ela fica toda corada quando ele passa. Júlio, do marketing, concordou. Eu vi os dois saindo do elevador juntos ontem, e juro que quase se beijaram antes de perceber que tinha gente olhando. As fofocas se espalharam como fogo em mato seco. Alguns achavam romântico, outros questionavam a ética da situação, mas todos tinham uma opinião sobre o possível relacionamento entre o CEO e sua gerente. Na quarta-feira, durante uma reunião com toda a diretoria, a proximidade entre eles ficou evidente quando Henrique pediu a opinião de Alice sobre uma estratégia complexa e depois acatou todas as suas sugestões sem questionamentos. A análise da Alice é sólida. Vamos implementar exatamente o que ela recomendou. Depois da reunião, Roberto, o diretor financeiro, comentou com Patrícia, da área jurídica. O chefe está diferente, mais acessível, mais humano. E a forma como ele olha para a Alice, Patrícia suspirou. Eles fazem um casal bonito, não acha? Tomara que dê certo. As fofocas chegaram aos ouvidos de Alice através de Fernanda, sua assistente, que era sua amiga há anos. Alice, preciso te contar uma coisa. O pessoal está comentando sobre você e o Sr. Morata. Dizem que vocês estão juntos. Alice sentiu o coração apertar, mas manteve a calma. E o que você acha, Fernanda? Fernanda sorriu. Acho que você merece ser feliz. E se é com ele, então que seja. Mas cuidado, porque nem todo mundo vai reagir tão bem quanto eu. Na quinta-feira de manhã, Beatriz Morata estava tomando café em sua mansão quando sua melhor amiga, Helena, ligou animada. Beatriz, você precisa saber de uma coisa. Minha sobrinha trabalha na empresa do Henrique e me contou que ele está namorando uma funcionária, uma gerente chamada Alice. Dizem que é coisa séria. Beatriz quase derrubou a xícara de café. Seu filho, o workaholic que jurou nunca ter tempo para relacionamentos, estava namorando e ela teve que descobrir por fofocas. Helena, obrigada por me contar. Vou ligar para o Henrique agora mesmo. Henrique estava em uma reunião quando viu a ligação da mãe. Ele sabia que não podia ignorar. Beatriz era persistente. Com licença. Ele saiu da sala e atendeu. Oi, mãe. A voz de Beatriz veio carregada de curiosidade e um toque de acusação. Henrique Morata, é verdade que você está namorando e não contou para sua própria mãe? Henrique suspirou sabendo que esse momento chegaria eventualmente. Mãe, quem te contou? Beatriz não se deixou distrair. Não importa quem me contou, importa que você está namorando e eu não conheço a moça. Como se chama mesmo? Alice? Henrique sorriu involuntariamente ao ouvir o nome dela. Sim, Alice Costa. Mãe, eu ia contar, só estava esperando o momento certo. Beatriz fez um som indignado. O momento certo? Henrique, você está namorando. O momento certo é imediatamente. Quero conhecê-la.
Domingo, jantar aqui em casa, 19 horas. E não aceito não como resposta. Henrique riu. Sua mãe era uma força da natureza. Está bem, mãe. Vou convidar a Alice, mas precisa prometer que vai ser legal com ela. Nada de interrogatórios intensos. Beatriz fingiu ofensa. Eu? Interrogar? Meu filho, só quero conhecer a mulher que finalmente capturou o coração do meu filho mais velho. Até domingo. Quando Henrique contou para Alice sobre o convite, ela ficou pálida. Conhecer sua mãe. Henrique, e se ela não gostar de mim? E se achar que não sou boa o suficiente para você? Henrique segurou o rosto dela entre as mãos. Alice Costa, você é a mulher mais incrível que eu conheço. Minha mãe vai te adorar. Alice respirou fundo. Está bem, mas se algo der errado, a culpa é sua. Henrique riu. Combinado. O domingo chegou rápido demais para o gosto de Alice. Ela trocou de roupa 5 vezes antes de decidir por um vestido elegante, mas não ostensivo, azul marinho com detalhes discretos. Henrique passou para buscá-la e, durante o trajeto até a mansão dos Morata, segurou a mão dela o tempo todo. Relaxa, amor. Vai dar tudo certo. Quando chegaram à propriedade, Alice segurou a respiração. A mansão era imponente, com jardins impecáveis e uma arquitetura que gritava dinheiro antigo. Henrique, sua casa é enorme. Ele riu. Tecnicamente é a casa dos meus pais. Eu prefiro meu apartamento, mais aconchegante. Alice apertou a mão dele. Vamos logo antes que eu entre em pânico. A porta foi aberta por uma empregada que os conduziu até a sala de estar. Segundos depois, uma mulher elegante de aproximadamente 60 anos entrou. Beatriz Morata tinha cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, usava um conjunto de alfaiataria bege e tinha olhos gentis que lembravam os de Henrique. Henrique, meu filho. Ela o abraçou calorosamente antes de se virar para Alice. E você deve ser a Alice. Que prazer finalmente conhecê-la. Para a surpresa de Alice, Beatriz a abraçou também, um abraço genuíno e acolhedor. Dona Beatriz, o prazer é meu. Obrigada pelo convite. Beatriz afastou-se, analisando Alice com aprovação. Que moça bonita! E olha essa postura, essa educação. Henrique, você escolheu bem. Alberto Morata apareceu em seguida, um homem alto de barba grisalha, bem aparada e olhar observador. Ele apertou a mão de Alice formalmente. Senhorita Costa, seja bem-vinda. Alice correspondeu com firmeza. Senhor Morata, é uma honra. Alberto assentiu, claramente aprovando a firmeza dela. Em seguida, vieram os irmãos de Henrique. Pedro, de 32 anos, era a versão mais descontraída do irmão mais velho, com um sorriso fácil e jeito brincalhão. Então você é a famosa Alice que deixou meu irmão manso? Prazer, eu sou o irmão favorito. Mateus, de 28, empurrou Pedro. Mentira, eu sou o favorito. Prazer, Alice. Desculpa qualquer coisa que esses dois disserem hoje, eles não têm filtro. O jantar foi servido em uma sala de jantar formal, com uma mesa que facilmente acomodava 12 pessoas. A comida era requintada, servida por empregados discretos, mas o ambiente era surpreendentemente caloroso. Beatriz fazia perguntas sobre a vida de Alice, demonstrando interesse genuíno. Então você trabalha com o Henrique há 3 anos? Como conseguiu lidar com ele todos os dias? Alice riu, com paciência e muita diplomacia. Mas confesso que aprendi muito, ele é um excelente líder. Henrique ficou vermelho com o elogio e Pedro aproveitou a oportunidade. Lembra quando a gente era adolescente e o Henrique tinha aquela quedinha pela vizinha? Ele ficava igual um cachorrinho perdido na frente da casa dela. Mateus continuou. E quando ele tentou impressionar ela jogando basquete e acabou quebrando a janela do próprio carro? Henrique cobriu o rosto com as mãos enquanto todos riam. Vocês prometeram nunca contar essas histórias. Alice estava adorando cada minuto. Por favor, continuem. Preciso conhecer todos os segredos dele. Beatriz se juntou às histórias. Tinha também aquela vez que ele tinha 15 anos e tentou cozinhar um jantar romântico para impressionar uma garota. Ele quase incendiou a cozinha inteira,
Alice olhou para Henrique com fingida decepção. E você disse que aprendeu a cozinhar com sua avó? Henrique bufou. Aprendi. Mas isso foi antes das aulas dela. Tecnicamente, aquele desastre me motivou a aprender. A noite continuou assim, com histórias, risos e uma aceitação calorosa que Alice nunca esperou encontrar. No meio da sobremesa, Beatriz de repente perguntou: Então, quando vocês pretendem casar? Porque eu não estou ficando mais jovem e quero netos antes de ficar velha demais para aproveitar. Alice quase engasgou com o pudim e Henrique interveio rapidamente. Mãe, nós ainda estamos nos conhecendo melhor. Beatriz acenou a mão descartando a objeção. Bobagem. Quando é a pessoa certa, você sabe. E eu vejo como vocês se olham. É amor verdadeiro. Alberto, que havia ficado quieto a maior parte da noite, finalmente falou. Beatriz, deixa os jovens no tempo deles. Mas devo dizer, Alice, você tem minha aprovação. É raro ver alguém que olha para o Henrique e vê o homem, não o sobrenome ou a fortuna. No final da noite, quando já estavam se despedindo, Beatriz puxou Alice de lado enquanto Henrique conversava com o pai. Alice, querida, obrigada. Alice ficou surpresa. Obrigada pelo quê, dona Beatriz? A matriarca sorriu, segurando as mãos de Alice. Por fazer meu filho sorrir de novo, por deixá-lo mais leve, mais feliz. Eu não via o Henrique assim desde antes de ele assumir a empresa. Você é especial e espero que se considere parte desta família agora. Alice sentiu os olhos marejarem. Dona Beatriz, muito obrigada. Isso significa muito para mim. Beatriz a abraçou. E se ele demorar demais para pedir você em casamento, me avisa que eu dou um jeito nele. 3 semanas haviam se passado desde o jantar na casa dos Morata, e Alice ainda se pegava sorrindo ao lembrar de como foi acolhida pela família de Henrique. Beatriz ligava quase todos os dias, convidando-a para almoços e chás da tarde, tratando-a como a nora que sempre quis. Pedro e Mateus a adicionaram em grupos de família, no aplicativo de mensagens, enchendo o chat com piadas internas e memes. Até Alberto, o mais reservado, mandava mensagens ocasionais perguntando sobre trabalho e demonstrando interesse genuíno em sua carreira. Mas com toda essa integração familiar e a rotina do escritório, Alice e Henrique mal haviam tido tempo para ficarem sozinhos nos últimos dias. Na quinta-feira, durante uma reunião rápida, Henrique deslizou um bilhete para Alice. Jantar. Amanhã, só nós dois. Preciso de você só para mim por algumas horas. H. Alice leu o bilhete, sentindo o coração aquecer, e acenou discretamente com a cabeça. Sim, eles precisavam daquilo. Na sexta-feira à noite, Henrique reservou uma mesa em um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. Não era ostentação, era simplesmente o desejo de proporcionar uma noite perfeita para a mulher que amava. Quando Alice chegou, usando um vestido preto elegante que realçava todas as suas curvas, Henrique teve que respirar fundo para controlar a reação do corpo. Você está absolutamente deslumbrante, ele disse, beijando a mão dela como um cavalheiro. Alice sorriu, corando levemente. E você está muito elegante, Sr. Morata. O restaurante era íntimo, com iluminação suave, música ao vivo e uma vista panorâmica da cidade iluminada. Eles foram conduzidos a uma mesa privativa, longe de olhares curiosos. Henrique, esse lugar é incrível, Alice comentou observando a decoração sofisticada. Henrique segurou a mão dela sobre a mesa. Só o melhor para você. O jantar começou com uma entrada de carpaccio de salmão, seguido de um risoto de fungo que estava divino. Eles conversaram sobre tudo, desde trabalho até planos para o futuro, rindo de piadas internas e compartilhando olhares que diziam mais que 1000 palavras. No meio do prato principal, Alice ficou quieta por um momento, apenas observando Henrique. Ele percebeu. O que foi? Tenho algo no rosto? Alice balançou a cabeça, sorrindo suavemente. Não, eu só estava pensando em uma coisa. Henrique entrelaçou os dedos nos dela. Pode perguntar. Você sabe que pode me perguntar qualquer coisa. Alice respirou fundo, reunindo coragem para a pergunta que vinha rondando sua mente há dias. Henrique, por que você me escolheu? Henrique franziu a testa confuso.
Como assim? Por que te escolhi? Alice gesticulou vagamente. Você é o Henrique Morata, CEO de uma das maiores empresas do país, rico, bonito, desejado por metade das mulheres da cidade. Você poderia ter qualquer uma. Modelos, herdeiras, mulheres do seu mundo social. Por que escolheu uma gerente comum, filha de uma costureira e de um mecânico, que mora em um bairro de classe média e cujo maior luxo é um jantar de domingo com a família? A voz dela estava carregada de uma vulnerabilidade que raramente mostrava. Henrique ficou em silêncio por um momento, processando a pergunta. Então se levantou, foi até o lado dela e se ajoelhou ao lado da cadeira, segurando ambas as mãos dela entre as suas. Alice, olha para mim. Ela olhou e havia lágrimas ameaçando cair. Henrique limpou uma que escapou com o polegar. Você quer saber por que te escolhi? Vou te dizer exatamente por quê. Te escolhi porque você é a única pessoa que nunca me viu como o CEO, como o sobrenome Morata, como uma fortuna. Você me desafia, me questiona, corrige minhas decisões quando estou errado e não tem medo de me dizer verdades que ninguém mais tem coragem de dizer. Te escolhi porque sua inteligência me fascina. A forma como sua mente trabalha, como resolve problemas, como enxerga soluções onde outros só veem obstáculos. Te escolhi porque você é genuína. Não há falsidade em você. Não há segundas intenções. Não há jogos. O que você mostra é quem você é, sem máscaras. Henrique continuou, sua voz carregada de emoção. Te escolhi porque você me faz rir, me faz sentir leve, me faz querer ser um homem melhor. Te escolhi porque quando estou com você, não sou o CEO, sou apenas Henrique. E isso é libertador de uma forma que você nem imagina. Te escolhi porque você ama minha família sem esperar nada em troca, porque trata minha mãe com carinho genuíno, porque brinca com meus irmãos como se os conhecesse há anos. Te escolhi porque vi a forma como você trata seu sobrinho, com aquele amor incondicional, e pensei, essa é a mulher com quem quero construir uma família. Te escolhi porque você tem força, Alice. Uma força que vem de dentro, que te fez crescer com humildade, mas nunca te fez pequena. Você sabe seu valor e não abaixa a cabeça para ninguém. Ele fez uma pausa, acariciando o rosto dela. E finalmente, te escolhi porque te amo. Não é sobre dinheiro, classe social, status. É sobre conexão, sobre encontrar alguém que completa você de formas que você nem sabia que precisava ser completado. Você é diferente de todas as pessoas que me cercam, Alice. E diferente no seu caso é extraordinário. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Alice. Ninguém nunca havia falado com ela daquela forma. Ninguém nunca a havia feito sentir tão vista, tão valorizada, tão amada. Henrique, Sua voz falhou, emoção transbordando. Henrique voltou para sua cadeira, mas não soltou as mãos dela. Você não precisa dizer nada se não quiser. Alice balançou a cabeça, limpando as lágrimas. Não, eu preciso, porque você merece saber. Ela respirou fundo, estabilizando a voz. Eu te amo, Henrique. Te amo de uma forma que me assusta às vezes, porque nunca senti algo assim antes. Te amo pela forma como você me respeita, como me valoriza, como me faz sentir que sou suficiente exatamente como sou. Te amo porque por trás daquele CEO sério existe um homem gentil e engraçado, que cozinha para mim e brinca com meu sobrinho. Te amo porque você me escolheu também, mesmo quando seria muito mais fácil estar com alguém do seu mundo. Eu te amo porque você me faz querer ser melhor, não para te impressionar, mas porque você acredita em mim de uma forma que me inspira. Te amo porque quando você me olha, eu me sinto a mulher mais bonita do mundo. Te amo porque você derrubou aqueles muros que construiu e me deixou entrar, confiou em mim com seu coração. E eu prometo, Henrique Morata, que vou cuidar desse coração como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Porque para mim, ele é. Henrique estava claramente emocionado também, seus olhos brilhando. Alice Costa, você acabou de dizer tudo o que eu precisava ouvir. Ele se levantou novamente, puxou-a para ficar de pé também e a beijou. Foi um beijo profundo, cheio de promessas não ditas,
de futuro sendo construído, de amor sendo celebrado. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo através das lágrimas. Eu te amo desde aquele dia que você entrou na minha sala há 3 anos, com um relatório que eu havia preparado, e disse sem hesitar: Senhor Morata, suas projeções estão incorretas. Posso mostrar onde errou. Naquele momento, eu soube que você era especial. Levei 3 anos para ter coragem de fazer algo a respeito, mas desde aquele dia, Alice, você já tinha meu coração. Só não sabia ainda. Henrique confessou, acariciando o rosto dela. Alice riu entre as lágrimas. Eu me lembro daquele dia. Estava morrendo de medo por dentro, mas não podia deixar as projeções erradas serem apresentadas. E você apenas me olhou, corrigiu os números e disse: Bom trabalho, senhorita Costa. Foi aí que eu me apaixonei. Pela forma como você aceitou estar errado sem ego, como valorizou a verdade acima da vaidade. Eles voltaram a sentar, mas agora estavam mais próximos, as cadeiras praticamente grudadas, mãos entrelaçadas sobre a mesa. O resto do jantar passou em uma nuvem de felicidade, com conversas sobre sonhos, planos, futuro. Um dia eu quero te dar um lar de verdade, Henrique disse, brincando com os dedos dela. Um lugar onde possamos criar nossos filhos, receber nossas famílias, construir memórias. Alice sorriu. Eu adoraria isso. Uma casa com quintal grande para as crianças brincarem, uma cozinha enorme onde possamos cozinhar juntos, uma sala cheia de fotos de família. Henrique beijou a mão dela. Então é isso que vamos ter. Tudo que você sonhar, Alice, eu vou fazer acontecer. Alice olhou para ele com tanto amor que Henrique sentiu o peito apertar. Você já me deu tudo o que eu preciso, Henrique. Seu amor é mais do que suficiente. Quando finalmente saíram do restaurante, já passava da meia-noite. Eles caminharam de mãos dadas até o carro sem pressa, aproveitando a noite fresca e a companhia um do outro. No carro, antes de ligar o motor, Henrique se virou para Alice. Obrigado pela noite de hoje, por me deixar te amar, por me amar de volta. Alice se inclinou e o beijou suavemente. Obrigado por me fazer a mulher mais feliz do mundo, Henrique Morata. Eles se beijaram novamente, selando uma noite que nenhum dos dois jamais esqueceria. Os meses seguintes foram como um sonho que se tornara realidade. Alice e Henrique encontraram um equilíbrio perfeito entre trabalho e amor, uma harmonia que poucos casais conseguiam alcançar. No escritório, mantinham o distanciamento habitual que sempre caracterizou sua relação de trabalho. As reuniões continuavam produtivas, as decisões estratégicas eram tomadas com base em dados e análises e ninguém poderia acusar Henrique de favoritismo. Alice continuava sendo a gerente mais competente da empresa, desafiando o CEO quando necessário, discordando em questões profissionais sem que isso afetasse o relacionamento pessoal deles. Na verdade, Henrique admirava ainda mais essa independência dela, a forma como Alice nunca usava o relacionamento como vantagem. Fora do escritório, eram simplesmente Henrique e Alice, um casal apaixonado, construindo uma vida juntos. Jantares com a família Costa aos domingos haviam se tornado tradição, com Henrique chegando cedo para ajudar João na churrasqueira enquanto conversavam sobre futebol e política. Lucas agora o chamava de tio Henrique, e o menino já havia declarado oficialmente que quando crescesse, queria ser igual a ele. Beatriz havia praticamente adotado Alice como filha. As duas almoçavam juntas pelo menos uma vez por semana, conversando sobre tudo, desde receitas até planos para o futuro. Pedro e Mateus incluíam Alice em todas as brincadeiras de família, e ela já havia participado de 3 jantares de jogos na mansão Morata, onde sua habilidade surpreendente em jogos de estratégia deixou todos impressionados. No trabalho, o relacionamento deles já era conhecido por todos. Nenhum anúncio oficial foi feito, mas também não havia mais necessidade de esconder. As pessoas aceitaram naturalmente, especialmente porque viam que Alice continuava sendo a mesma profissional exemplar e Henrique continuava sendo o mesmo chefe exigente. Na verdade, alguns funcionários comentavam que o CEO estava mais acessível, mais humano, e atribuíam isso à influência positiva de Alice.
Em uma sexta-feira de setembro, Henrique chamou Alice em sua sala no final do expediente. Preciso falar com você sobre uma coisa importante. Alice entrou fechando a porta, seu coração acelerando levemente com o tom sério dele. Aconteceu algo? Henrique sorriu, acalmando seus receios. Nada ruim, amor. Na verdade, é uma surpresa. Reservei um final de semana para nós dois em um resort na praia. Saímos amanhã cedo e voltamos domingo à noite. O que acha? Alice arregalou os olhos animada. Sério? Henrique, eu adoraria. Faz tempo que não vamos para a praia. Henrique a puxou para um abraço. Então arruma suas malas. Vamos precisar de roupas de banho, roupas leves e algo elegante para o jantar de sábado à noite. Alice beijou-o rapidamente. Mal posso esperar. No sábado de manhã, eles pegaram a estrada cedo, com Henrique dirigindo e Alice escolhendo as músicas. A viagem foi cheia de conversas, risadas e aquela cumplicidade que só casais verdadeiramente conectados têm. O resort era paradisíaco, localizado em uma praia praticamente particular, com bangalôs luxuosos de frente para o mar. Henrique havia reservado o bangalô mais isolado, querendo privacidade total para eles. Henrique, isso aqui é incrível! Alice exclamou ao entrar no bangalô, vendo a decoração elegante, a cama enorme com dosséis brancos e as portas de vidro que se abriam diretamente para a areia da praia. Henrique abraçou-a por trás, apoiando o queixo no ombro dela. Nada menos que perfeito para você. Eles passaram a tarde na praia, nadando, tomando sol, rindo como adolescentes apaixonados. Alice havia esquecido o quanto era bom simplesmente relaxar, sem pensar em relatórios, reuniões ou prazos. Ali era apenas ela e o homem que amava, aproveitando cada momento juntos. À noite, depois de um jantar leve no bangalô, Henrique sugeriu uma caminhada na praia. O pôr do sol daqui é famoso, não podemos perder. Alice concordou, vestindo um vestido leve branco que esvoaçava com a brisa do mar. Eles caminharam de mãos dadas pela areia, os pés descalços sentindo a textura macia, o som das ondas criando uma trilha sonora perfeita. Quando chegaram a um ponto específico da praia, Alice percebeu que havia algo diferente. Velas estavam distribuídas pela areia, formando um caminho que levava a um arranjo de flores brancas e vermelhas. Pétalas de rosas cobriam parte da areia. Henrique, o que é isso? Ela perguntou confusa, mas com o coração acelerando. Henrique a guiou pelo caminho de velas, até chegarem ao centro do arranjo. O sol estava se pondo no horizonte, pintando o céu de laranjas, rosas e roxos, criando um cenário de tirar o fôlego. Henrique se virou para Alice, segurando ambas as mãos dela. Alice Costa, há 4 meses atrás minha vida mudou completamente. Ou melhor, eu deixei minha vida mudar. Porque a verdade é que você já estava lá há 3 anos, esperando que eu tivesse coragem de derrubar os muros que construí ao meu redor. Alice estava tremendo, lágrimas já começando a formar em seus olhos. Henrique continuou, sua voz carregada de emoção. Você me ensinou o que é amor verdadeiro. Me ensinou que vulnerabilidade não é fraqueza, que abrir o coração não é perigo, que confiar em alguém pode ser a coisa mais libertadora do mundo. Com você eu não sou o CEO, não sou o herdeiro, não sou o sobrenome, sou apenas Henrique. E esse Henrique te ama mais do que palavras podem expressar. Henrique soltou uma das mãos dela e se ajoelhou na areia, tirando uma pequena caixa de veludo azul do bolso. Alice levou a mão livre à boca, lágrimas correndo livremente agora. Alice, você é minha melhor amiga, minha parceira, minha confidente, meu amor. Você é a primeira pessoa em quem penso quando acordo e a última antes de dormir. Você é a mulher com quem quero construir uma família, envelhecer junto, dividir todas as alegrias e tristezas que a vida nos reservar. Você é minha escolha hoje e sempre. Henrique abriu a caixa, revelando um anel deslumbrante, um diamante solitário engastado em ouro branco, simples, mas absolutamente perfeito. Alice Costa, você aceita se casar comigo? Aceita ser minha esposa, minha companheira para o resto da vida? Alice estava soluçando agora, mas eram lágrimas de pura felicidade. Sim, sim, eu aceito.
1000 vezes sim. Henrique se levantou rapidamente, deslizando o anel no dedo dela antes de pegá-la no colo e girá-la. Ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Quando finalmente a colocou no chão, eles se beijaram, um beijo cheio de promessas, de futuro, de amor eterno. O sol se pôs completamente, mas nenhum dos dois percebeu, perdidos um no outro. Os meses seguintes foram uma correria de preparativos. Beatriz assumiu a organização do casamento com o entusiasmo de quem esperou anos por esse momento, mas sempre consultando Alice sobre cada detalhe. Maria Costa e Beatriz Morata se tornaram melhores amigas, as duas trabalhando juntas para criar o casamento dos sonhos. Alice escolheu um vestido simples, mas elegante, sem exageros, que realçava sua beleza natural. Camila seria a madrinha, e Pedro seria o padrinho de Henrique. Lucas, obviamente, seria o pajem, uma função que ele levava extremamente a sério, praticando sua caminhada todos os dias. O casamento aconteceu 6 meses depois do pedido, em uma cerimônia elegante, mas intimista, realizada em um jardim florido. Apenas família e amigos próximos foram convidados, exatamente como Alice e Henrique queriam. Quando Alice entrou, caminhando ao lado de João, que tentava conter as lágrimas, Henrique sentiu seu mundo parar. Ela estava radiante, absolutamente deslumbrante, caminhando em direção a ele com aquele sorriso que ele amava tanto. A cerimônia foi emocionante, com votos escritos por eles mesmos. Alice prometeu amá-lo nos dias fáceis e nos difíceis, desafiá-lo quando necessário, apoiá-lo sempre e construir com ele uma vida cheia de amor e risadas. Henrique prometeu honrá-la, respeitá-la, valorizá-la, ser seu porto seguro, seu melhor amigo e fazer todos os dias o possível para que ela soubesse o quanto era amada. Quando o celebrante finalmente disse, "Pode beijar a noiva", Henrique puxou Alice para um beijo que arrancou aplausos e assobios de todos os presentes. Lucas roubou a cena durante a recepção, fazendo um discurso improvisado onde declarou que agora tinha um tio de verdade e que quando crescesse queria casar com alguém tão legal quanto a tia Alice. A festa foi alegre, com música, dança e muitas histórias sendo contadas. Beatriz não parou de chorar de felicidade o tempo todo, enquanto Maria a confortava igualmente emocionada. A lua de mel foi em Santorini, na Grécia, 2 semanas de puro romance entre paisagens de tirar o fôlego. Foi durante a última noite, enquanto jantavam em um restaurante à beira-mar, que Alice começou a se sentir estranha. Uma náusea súbita, tontura. Henrique ficou preocupado, mas Alice o acalmou, dizendo que provavelmente era algo que comeu. Quando voltaram ao hotel, a sensação voltou mais forte, e Alice correu para o banheiro. Henrique esperou do lado de fora, angustiado. Quando ela saiu, estava pálida, mas pensativa. "Henrique, que dia é hoje?" Ele franziu a testa, confuso com a pergunta. "Dia 15, por quê?" Alice fez contas mentais e seus olhos se arregalaram. "Henrique, meu ciclo está atrasado, muito atrasado." Os dois se olharam em silêncio por um momento, antes de entenderem o que isso poderia significar. "Você acha que..." Henrique não conseguiu terminar a frase. Alice acenou. "Preciso fazer um teste. Amanhã de manhã, assim que acordarmos." A noite foi de insônia para ambos, uma mistura de ansiedade e excitação. De manhã cedo, Henrique saiu para comprar testes de farmácia, voltando com 3 marcas diferentes. Alice fez os 3 testes, e então esperaram os minutos mais longos de suas vidas. Quando finalmente olharam os resultados, os 3 mostravam a mesma coisa: positivo. Alice estava grávida. Eles ficaram em silêncio por um momento, processando a informação, antes de começarem a rir e chorar ao mesmo tempo. "Vamos ter um bebê", Alice sussurrou, ainda em choque. Henrique a abraçou, segurando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. "Vamos ter um bebê, Alice, vamos ser pais." Eles passaram o resto do dia em um estado de felicidade atordoada, fazendo planos, imaginando como seria, rindo da surpresa perfeita que a vida lhes deu. 6 meses depois, Alice estava em casa, a barriga já bem aparente, sentada no que seria o quarto do bebê.
Henrique estava montando o berço, concentrado, a língua para fora em um gesto adorável de concentração. Henrique, você tem certeza de que sabe o que está fazendo? Alice perguntou divertida. Ele olhou para ela com fingida indignação. Claro que sei. É só seguir as instruções. Quantas peças difíceis pode ter um berço? Alice riu. Amor, você está segurando o manual de cabeça para baixo. Henrique olhou para o manual, percebeu o erro e começou a rir também. Detalhes. Ele jogou o manual de lado e foi sentar ao lado dela no chão, puxando-a para seu colo com cuidado. Como você está se sentindo? E nossa pequena? Alice apoiou a cabeça no ombro dele, colocando a mão na barriga. Estamos bem, ela está chutando bastante hoje. Henrique colocou a mão sobre a dela, sentindo os movimentos do bebê. Oi, princesa, aqui é o papai. Mal posso esperar para te conhecer. Sua mãe e eu estamos preparando tudo para sua chegada. Sua avó Beatriz já comprou roupas suficientes para vestir 5 bebês. E sua avó Maria está tricotando mantas há semanas. Seu primo Lucas está praticando ser o melhor primo do mundo. E seus tios Pedro e Mateus estão competindo para ver quem será o tio favorito. Mas o mais importante, pequena, é que você vai crescer cercada de muito amor. Sua mãe é a mulher mais incrível do mundo. E eu prometo ser o melhor pai que puder ser. Alice estava chorando, como sempre acontecia ultimamente. Henrique, você já é o melhor pai do mundo e o melhor marido. Ele beijou o topo da cabeça dela. Aí você é a melhor esposa e futura mãe. Nossa família vai ser perfeita, Alice. Eles ficaram ali por um tempo, abraçados no meio do quarto do bebê, cercados por caixas de brinquedos, pilhas de fraldas e todo o amor que 2 pessoas podem ter. Do lado de fora, o sol se punha, pintando o céu de cores quentes. Dentro, Alice e Henrique planejavam o futuro. Riam das trapalhadas dele com o berço, sonhavam com o rostinho da filha que estava por vir. Era o tipo de momento simples que se tornaria memória preciosa. O tipo de felicidade que não precisa de grandes gestos ou palavras elaboradas. Era apenas amor, puro e verdadeiro, construindo uma vida juntos, um dia de cada vez. E enquanto a barriga de Alice se movia com mais um chute da bebê, ambos souberam com certeza absoluta que haviam encontrado seu lugar no mundo, um nos braços do outro, prontos para qualquer aventura que o futuro lhes reservasse. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal.